boa noite, tudo bem com vocês? Essa semana estamos com pouca audiência, né? O pessoal está querendo, em razão aí da semana jurídica, apresentação de TCC, né? O pessoal tá mais preocupado com isso do que com as nossas aulas, né? Mas não tem problema, depois eles verificam. Mas eu ainda recomendo que vocês assistam e que participem aqui comigo, porque esse aqui, lembram-se, né, que na aula semana passada, acho que a gente não teve aula, que era a semana de prova de vocês, né? Na outra semana a gente terminou os tópicos da petição inicial lá do caso da revisional, estão lembrados? E aí, para poder, na verdade, eu vou estar antecipando uma etapa, né? Por que antecipando uma etapa? Porque como eu vou analisar a sentença do caso hoje, se você ou tomar nota, ou né, a sentença eu postei ela já lá no tô gravando. Que tô gravando, não vou pôr no Google Meet também. É que eu posto da minha câmera, mas é melhor ter duas, né? Duas gravações do que uma. Vai que uma dá problema, né? Eu vou analisar essa sentença, que é daquele caso que a gente está tratando. E essa sentença vai ajudar bastante vocês na hora da elaboração da petição. Por quê? Porque quando a gente tem uma sentença. Deixa eu só pegar um papel aqui para mim, que eu quero anotar algumas coisas. Tá aqui, que bom. Quando a gente tem uma sentença como parâmetro, o que acontece? Fica mais fácil de trabalharmos quanto advogados. Por quê? Evidentemente que uma sentença, você vai dizer, faço-lhe para vocês a pergunta, posso juntar a sentença como exemplo, né, digamos assim, vou montar uma petição inicial, posso juntar essa sentença, Juliano, como exemplo para o juiz? Olha, gente, poder você pode, mas eu penso que o juiz não vai gostar muito de você ficar juntando sentenças de outro juiz, concorda? Né? Cada um tem a sua vaidade ali jurídica e acho que não seria o caso. Até porque sentença de primeira instância, normalmente as partes ou uma das partes faz recurso, ela deve ser confirmada pelo menos pelo TJ, né? Não vamos pensar em STJ, em STF, vamos pensar em até o Tribunal de Justiça aqui do Estado. Então, quando eu encontro um caso que é de interesse meu, o que eu faço? Eu anoto o número dele e vou acompanhando esse caso, quando eu digo esse caso, para ver como é que vai ser o acórdão do Tribunal de Justiça, gente. Então, nesse caso aqui, para vocês que eu vou pedir, acredito que será a atividade até que vai valer a nota ou a totalidade, ou quase a totalidade da nota aqui do nosso eixo, né? Que vai ser a montagem dessa petição inicial, que eu não sei não se vai dar tempo de voltar às aulas presenciais ainda esse mês, né? Que acho que até o final de outubro a gente encerra aqui o eixo. Preciso confirmar certinho com a professora Priscila, mas é mais ou menos isso, é um pouquinho antes do que a turma regular. E aí, como eu vou pedir para vocês a elaboração da petição, que eu já disse isso para vocês, então eu vou colocar o prazo final lá, o prazo máximo. Digamos que o prazo máximo seja lá, sei lá, dia 10 de novembro, dia 2 não, que é finados, né? Sei lá, primeira aula que a gente tem lá em novembro, digamos que seja o prazo final para você elaborar essa petição. Então eu vou corrigir essa petição nos termos lá, igual a gente corrige no NPJ, né? Todos os itens. Então veja, há 2 aulas atrás eu venho trabalhando essa petição, tópico por tópico, falei tudo o que eu pensava sobre a petição. Não querem vocês ir lá no processo, ó, o número está aí. Eu sei que você já deve estar pensando, mas nós vamos dar uma rasteira, Juliano, nós vamos lá no processo, nós vamos pegar a sua petição. Eu já disse, essa petição não fui eu que elaborei, tem algumas coisas ali que eu acho que poderiam estar melhores, poderiam estar diferentes, entendeu? Embora não tenha sido eu que elaborei, aqui a gente vai analisar agora a sentença e vocês vão ver que fabuloso o resultado que a petição deu. Aí você vai dizer, então você está vendo? Não quer dizer que a petição é a chave de tudo. Eu aprendi uma coisa advogando. Faça uma petição certinha, né, porque a parte vai fazer uma defesa certinha, e se essas duas coisas estiverem corretas, o juiz vai chegar e vai dar uma sentença aqui nos parâmetros dos pedidos, tanto da inicial quanto daqueles que foram refutados pelo
requerido. Claro que diante das provas dos autos. Então, se eu fosse você, eu ia tomando nota, eu já postei essa sentença lá no Moodle, depois você vai ter o acesso a ela à íntegra. Eu não sou muito bom aí na tecnologia, então eu não conseguia fazer os grifos das coisas que eu queria nela, então eu vou ter que trabalhar aqui mesmo no braço com vocês até o final da sentença. Então ali podem ver que eu não tirei nada, eu deixei da forma tá extraído do processo. Ela tem até a data, deixa eu ver. Foi em julho que eu baixei esse arquivo aqui, quando eu estava pensando no eixo. Né? Nós estamos em setembro. Esse aqui é o número dos autos, é lá da comarca de Marialva. É um processo que tramitou na vara civil. Então, como eu disse lá na petição inicial, teve justiça gratuita deferida e tudo mais. Vocês podem ver, né, que eu acho que ninguém daqui faz o NPJ comigo, mas é assim, eu peguei bastante no pé nesse bimestre, né, e pedi para eles fazerem um recurso de uma sentença, de um caso lá. Eu achei engraçado que eu vi que o aluno tem bastante dificuldade nessa questão dos fatos, né, num recurso, ou seja, numa sentença, num relatório. Olha, se vocês observarem, né, eu não contei quantas linhas, mas vocês estão vendo, querem que eu aumente um pouquinho aqui para vocês? Ver se eu aumento mais um pouquinho. Vocês estão vendo que tem um parágrafo, tudo bem que é um parágrafo grande, deve ter 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, deve ter umas 15 linhas, vocês estão vendo? Em 15 linhas o juiz fez o relatório da minha petição inicial. Olha lá, ele diz, propôs a presente ação declaratória com repetição de indébito de dano moral contra o CETELEM, alegando em síntese que é aposentada como sua única fonte de renda, que não é alfabetizada, que não possui o discernimento do homem médio, que realizou empréstimo no valor de 1.230, gerou 2 descontos, né? Relatou, falou ali o protocolo do call center que foi feito, falou que o valor lá, relatou tudo que a gente colocou na petição inicial. Um parágrafo. Veja, estamos tratando de uma sentença. Então você, num eventual recurso, é daí para menos, gente. Daí para menos, por favor. Aí ele vem e segue relatando. Então, quando lá no NPJ a gente pede para o aluno fazer o relatório do processo, seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Aí ele vai ali, a liminar foi indeferida, cita o momento, ele coloca que o réu foi citado, e nesse caso em específico, vocês vão dizer, professor, mas é por isso que o senhor ganhou, porque o réu foi revel. Olha, eu sinto em discordar de vocês, porque hoje em dia a revelia não induz mais a procedência da ação, né? Logo que eu me formei, isso era verdade. Nos primeiros anos ali, advogando ali no jurídico ali para banco, realmente era verdade. A revelia era a gente perdia a ação. Hoje em dia não. A revelia só induz a realidade dos fatos, né? A comprovação dos fatos. Mas e o direito? O juiz não é obrigado a entender que você está correto no seu pleito, né? Aí ele vem, diz que essa senhora ela tinha outros processos. Então ele reuniu todos os processos. Quando eu digo todos os processos, ele pegou CETELEM, Banco do Brasil, todos os consignados que essa senhora tinha, reuniu esses processos e fez uma única audiência de instrução. Isso é possível? Claro que isso é possível. No entanto, que ele diz aqui na sentença, ele diz qual foi o movimento que foi dado. Então isso aqui ele termina como sendo o relatório dele. Toda sentença, né, no processo civil tem o quê? Relatório, fundamentação e dispositivo. Se você se lembra da nossa conversa lá sobre a Lei 9.099, no juizado fica dispensado o quê? O relatório, por uma questão de celeridade processual. E aí o juiz coloca decido e ele vai chegar ali, ele vai indicando, né? Parece-me que esse juiz ele era simpatizante aqui da questão do idoso, né? Ele já começa a decisão dele falando exatamente o problema, né? Qual o problema? De que existem inúmeras ações aqui envolvendo idosos, né? E que essas ações que envolvem idosos, que fizeram esses empréstimos consignados, que fazem o desconto aí como sendo um cartão de crédito, isso aí é uma medida que acaba gerando ali o endividamento dele. E ele vem e diz, em que pese não haver nenhuma novidade no meio judicial, o quadro fático que dele se extrai é mais ou menos o que segue. E daí ele vem falando,
Tá, muitos financiamentos. Ele vem e diz, ó, que nós temos inúmeros aqui correspondentes em Maringá, como ocorre no caso da CETELEM, que fazem esses contratos, que muitos dos financiamentos, né, ou dos financiados, né, são estimulados a ser feitos por meio de ligações telefônicas, isso é verdade. Então veja, aqui por enquanto ele está fazendo um cenário como se fosse um cenário social do que ele vai decidir lá na frente, concordam? Porque ele vem contando aqui para nós que o que tem acontecido aqui nesses casos perante o judiciário, mas até agora ele não falou nada, ele só está contando. Ó. Aí ele vem, de início, como o réu vinha provando a liberação dos créditos, uma impressão que as ações se constituíam em aventuras jurídicas, de consumidores que, super endividados, buscavam o judiciário com fundamentos frágeis e inverossíveis. Gente, vocês sabem que depois que eu saí, que eu pedi demissão lá em 2012 do meu emprego, eu praticamente só advogo contra banco. E fui afunilando esse ramo, né? Passei pelo direito do consumidor lá no mestrado em 2014 e hoje praticamente eu só faço direito do consumidor. E quando eu digo direito do consumidor, não são só as ações ali do CDC, são as ações envolvendo o CDC, envolvendo banco, envolvendo essa parte ali do direito bancário, do direito empresarial, que é o que eu conheço, é o que eu aprendi, é o que eu sei fazer, é o que eu gosto. Se eu pudesse, né, eu só faria essa advocacia. Pena que as coisas de tempo em tempo vêm mudando e a gente é obrigado a acompanhar essas mudanças. Então vejam que o próprio juiz reconhece na sentença de que as primeiras ou as antigas ações revisionais desses casos ele entendia que eram aventuras jurídicas. Cansei de perder esses casos, gente, sem brincadeira. Aí ele vem e diz que após uma análise e instrução dos processos, especialmente com a coleta dos depoimentos pessoais, veja, e a gente sempre pensa que o depoimento pessoal da parte não muda muita coisa aqui no processo civil, né? A gente aprende que lá no direito do trabalho é a confissão, mas aqui não muda muita coisa. E ele segue, ó, e confrontá-los com as demais provas materiais, notou-se que esses consumidores teriam sido enganados, e daí ele coloca entre parênteses, vício de manifestação de vontade. Isso aí a gente já viu mais ou menos. Porque não tinham a exata noção dos negócios realizados e pagavam dívidas que jamais seriam quitadas, a menos que fizessem um aporte anormal. Veja que agora começa a mudar o tom aqui da sentença. Ele vem. Em linhas gerais, os financiados já possuíam vários empréstimos consignados que comprometiam 30% dos seus proventos. Assinavam contratos de adesão sem terem a exata noção do conhecimento do seu conteúdo. Até parece que num contrato de adesão, ainda que você possa vir a ter o conhecimento, você possa discutir as cláusulas, concordam? Lembro que quando eu ainda nem tratei disso com vocês lá no 5º ano, mas toda vez eu falo a mesma coisa, me dá um contrato de adesão que eu já assino embaixo. Ah, por quê? Porque eu não vou poder modificar as cláusulas dele, gente. O máximo que eu vou poder decidir é se eu vou assinar ou eu não vou assinar. Então não adianta você fazer aquela cara de advogado, pegar um contrato lá de empréstimo ou de financiamento ou qualquer coisa nesse sentido, e ficar lendo inteirinho. Eu acho até que você pode ler lá o valor do... Eu sempre confiro o valor do empréstimo, o valor dos meses, a taxa de juros e a quantidade de parcelas, né? Porque se nem isso você conferir, aí fica difícil de falar que você assinou sem ler. Mas as cláusulas, meu amigo, você não vai mudar isso não. Não sabiam se a margem consignável se referia ao limite máximo do comprometimento, né, dos 30%, ou se poderiam ter um crédito no percentual de 5%, meio a linha dos créditos da modalidade de cartão de crédito. Veja, se a gente, quando está analisando um caso como esse, a gente tem dificuldade de entender qual é a análise que o banco faz para conceder e para analisar se a pessoa tem margem consignável ou não, isso aqui já virou uma coisa de outro mundo no Brasil. E vou dizer uma coisa para vocês. Nós precisamos estudar esse segmento, nós precisamos analisar esses casos, ainda mais agora, após não que ainda estamos enfrentando, mas após o Covid-19, isso aqui vai crescer. E você que está se formando, a menos que você já tenha aí traçado na sua cabeça uma outra ideia, isso aqui é um bom filão. 2021, quer dizer, esse ano a minha meta é só terminar o ano, que eu já estou por aqui de tanta coisa para fazer, mas em 2021 quero rever algumas coisas e essa daqui é um dos pilares que eu vou traçar aqui, realinhar, né, dentro ali da minha estratégia profissional. Seguindo ali, ó, sem que soubessem, os negócios jurídicos eram tratados como saques através desse meio.
E esse tipo de empréstimo, gente, quando você vai olhar lá na conta da pessoa, ele aparece como saque. Então ele traz a maior dificuldade. Se você procurar pelo meu nome como advogado, você vai encontrar ações de improcedência. E se você for ler a sentença, você vai dizer: nossa, mas o Juliano tá louco da cabeça, né? Ele vem aqui e diz que a pessoa nem fez o empréstimo, o dinheiro não caiu na conta dela, depois vem o banco e apresenta o comprovante do TED. Gente, idoso é uma pessoa que não tem o mesmo raciocínio, o mesmo discernimento que eu e vocês. Normalmente eles não têm o grau de instrução que a gente tem e tudo é feito para confundi-lo. Então, eu não vou dizer para vocês que é fácil de você entender e chegar à conclusão do que ele está tentando te explicar. Normalmente é você, como advogado, que você vai garimpar ali os fatos e entender ali analisando o documento. Normalmente o idoso entende que ele está entregando tudo em boas mãos para vocês. Então, assim, façam um bom trabalho, analisem, sejam éticos, porque assim, é importante, é importante. Seguindo aqui a análise aqui do juiz, quer dizer, ele continua explicando que esses valores aqui, ó, que se tratava na verdade de um cartão de crédito e não havia um prazo para o término do financiamento. Veja que ele grifa isso aqui, ó, entendeu? Quando eu estou dizendo que o juiz grifa isso aqui, então assim, o juiz não é aluno igual a vocês, não é talvez advogado como eu que não liga aí para a questão da estética. Você vai dizer, mas eu achei feia a sentença dele, os parágrafos. É o formato dele, mas você pode ver que ele toma o maior cuidado com o que ele está usando em itálico e com o que ele está grifando. Estou analisando isso aqui com vocês para vocês verificarem que na hora de se fazer um recurso, por exemplo, você vai fazer a análise contrária, você vai montar a petição inicial. Então, se eu fosse você, eu estaria anotando esses itens aqui que o juiz destacou. Por quê? Porque você pode, não é fazer Ctrl+C, Ctrl+V, mas você pode desenvolver a argumentação desses itens na sua petição inicial. Então, eu não sei se você entendeu o que eu quero te dar à luz, é que quando você tem uma sentença de um caso análogo ao seu, ou seja, parecido, né? Você tem a faca e o queijo na mão, porque você só vai analisar a sentença e vai transformá-la, né, a argumentação, numa petição inicial. E depois, se você seguir a linha, né, a trilha desse processo, que chegou lá no TJ e tiver o julgamento, aí sim você está feito. Então, Juliano, como é que você monta as suas petições iniciais? Né? Você não copia nada de ninguém? Olha, quem falar que não está copiando nada de ninguém está contando mentira, porque ninguém aqui é doutrinador, concorda? Eu também não sou. Então, o que na verdade a gente faz? Como advogado, a gente articula os fatos junto à legislação, que daí não é plágio, é justamente para você indicar, e você faz uma análise ali em cima do entendimento doutrinário e coloca a posição jurisprudencial. Não sei se você consegue enxergar isso, mas é como se fosse uma coxa de retalhos, que o único problema é você ir lá e copiar a coxa da outra pessoa. Mas você ir lá e gostei do formato. Como é que é o formato? Essa coxa de quadradinhos. Vou fazer a minha igual. Pode fazer, não é problema nenhum. A doutrina é a mesma para todo mundo, a lei é a mesma para todo mundo. Entende? Então, que eu não sei se você já teve essa ideia, mas às vezes eu faço isso. Você pega lá os grandes nomes de escritórios de advocacia, você pega e procura as petições deles nos tribunais. Para quê? Para ver o que está sendo decidido. Não adianta eu ter uma excelente argumentação se o tribunal não me dá. Então, eu normalmente, quando vou montar uma petição de um caso que é diferente, de um caso que é uma linha que a gente não trabalha no escritório ainda, é impossível montar uma petição dessa em um dia, em uma tarde, impossível. Há quanto tempo você fica montando? Olha, tem coisa que eu fico analisando mais de mês. Ah, mas por quê? Você é lento assim? Não. Eu gosto de olhar, gosto de pensar. Eu pego citação que o desembargador está fazendo, de repente procuro o livro na internet e compro para olhar. É o nosso trabalho. Agora, se a gente, quanto advogado, se a gente tiver preguiça de analisar, de estudar, aí, ó, vocês estão na profissão errada. Podem, nem vão fazer outra coisa. A gente precisa de advogados estudiosos que peguem a área que seja, não importa se é consumidor, se é civil, se é empresarial, se é penal, administrativo, tributo, não importa. A gente precisa de gente que estude. Seguindo aqui a análise da sentença dele, ó, ele vem em forma de que a questão aqui que o crédito, né, cuja soma dos juros mensais era maior que o limite mensal e que podia ser descontados,
Né? Ele, por enquanto, aqui ele não está fazendo nada, ele só está descrevendo o caso. Né? Que como financiado não tinha mais limite operacionalizado, eles fizeram o quê? Eles fizeram como se fosse eles fizeram uma operação como se fosse uma redução de saldo devedor, né? Mas isso aí não existe. Né? Não existe. Aí ele vem e diz, ó, a grande maioria dos empréstimos variava em torno de R$ 1.000, porque a margem consignável no percentual de 5% permitida nesse limite, ou seja, o limite dessa questão aqui do cartão de crédito. Aí ele segue mais um pouquinho, né? E agora ele entra aqui na discussão da Maria Rosa, ó, que é a nossa assistida. Aí ele diz que ela propôs a ação porque está super endividada. Vou dizer uma coisa para vocês. A faculdade assinou, acho que eu falei isso outro dia, que a faculdade assinou lá um convênio com o PROCON para fazer atendimento de idosos justamente nessa condição aí de super endividamento. Olhe para vocês verem como as coisas são atrasadas. Eu fiz meu mestrado em 2014, né, 2015. A minha dissertação de mestrado eu já trabalhei o super endividamento do consumidor brasileiro, que é o meu tema lá da dissertação. E dentro dele, um dos tópicos desenvolvido foi o super endividamento do idoso. Nós estamos em 2020 e nós ainda não temos nenhum projeto de lei aprovado, né, nenhuma lei que modifique o CDC ou que venha fazer qualquer coisa com relação a essa questão do superendividamento. E veja que quando eu escrevi sobre isso, eu não acho que eu tenha sido de vanguarda nem nada disso, não. Tudo bem que foi difícil obras nesse sentido, mas eu encontrei sim Cláudia Lima Marques, tem uma juíza lá do Rio Grande do Sul que até eu esqueci o nome dela, que ela escreve e trabalha, tem linhas de pesquisa nesse sentido. O Cristiano Schmitz, uma coisa assim, ele tem um livro só sobre o superendividamento do idoso. Então, assim, veja, eu estou falando uma coisa que eu trabalhei há 5 anos atrás e eu estou dizendo que isso aqui ainda vai ser atual. Aí o juiz segue aqui, ó, indicando, ó, verifica-se que no contrato do movimento 1.7, então 1.7 quer dizer que está com a inicial, gente, fui eu que juntei o contrato, que a parte autora teria aderido ao contrato de cartão de crédito consignado e autorização para desconto na folha de pagamento. Vejam, isso é uma informação que eu já coloquei na minha petição inicial. Eu reporto o contrato, quando eu digo reporto, eu faço ele, né, em PDF, você consegue recortar, consegue colocar em vermelho, consegue negritar e eu colo aqui na petição. Ó, e suas cláusulas são tratadas como saque e jamais como empréstimo. Então veja, o juiz leu o contrato e analisou ali as minhas ponderações, entendeu? E ele segue. Como não poderia ser diferente, o contrato não contém o número de meses que o empréstimo seria liquidado. Essa é uma informação que, se vocês me perguntassem hoje, ou se eu estivesse hoje diante de um caso aqui para fazer uma inicial, ou até para fazer, né, se eu fosse juiz para fazer uma sentença, eu acho que essa questão de não ter o número de meses do contrato e do financiamento, eu acho que é o pilar aqui da sua ação, sabia? Eu acho que o resto das coisas ele transcende aqui, né? São temas perpendiculares a essa questão aqui de você não ter o número de meses. Você já imaginou você comprar um carro e não ter lá o carnê, quer dizer, você não recebe o carnê, né? Todo mês você recebe um boleto e você não sabe em quantos meses você vai pagar? Cabe isso na sua cabeça? Se couber, olha, me perdoe, na minha não cabe, né? Tirando aqueles casos que a legislação permite, como uma compra quando a gente chama lá condomínio a preço de custo, isso tem bastante aqui em Maringá, aí você não tem número de meses, gente, cuidado, por favor, não queime a cara nesse sentido. A pessoa vai pagar até o prédio ficar pronto. Agora, em empréstimos, o valor é certo, o juro é certo. Como é que eu não vou ter o período? Isso aí na matemática financeira é impossível. No direito do consumidor, então, não precisa nem falar. Ilegalidades empregadas aqui se encontra porque o réu abria mão, aliás, abria uma linha de crédito através da margem consignável vinculada ao cartão de crédito. Tinha ciência inequívoca do limite mensal que podia ser descontado, que era a questão dos 5%. E ainda assim inseria cláusula como se o pagamento integral do saque devesse ser à vista. Vocês vejam, nesse pedacinho, nesse parágrafo aqui da sentença, o juiz ele elucida o nosso caso. Por que ele elucida o nosso caso? Porque depois ele só vai decidir.
Entendeu? Aqui ele diagnosticou qual é o problema aqui dentro do contrato, qual é o problema aqui no direito do consumidor, o que é que você tem que trabalhar na sua petição, gente. Então, por favor, faça um asterisco aqui, ó, tá na página 4 da sentença. A sentença tem 14 páginas, mas calma que depois a gente vai mais rápido um pouquinho, entendeu? Na página quarta, ou na página de número 4, ele faz ele entende ali qual é o problema desse processo. Aí segue, ó, ou seja, constava disfarçadamente no contrato que o pagamento deveria ser à vista, quando isso jamais seria possível, porque o máximo que a margem consignada permitiria era um desconto mensal de R$40, pouco menos ou ligeiramente acima disso. Aí ele vem e diz que no campo 3 do contrato, o desconto desse caso seria, né, as parcelas de R$ 48,27. Aí ele vem, ó, e diz: o extrato de INSS colacionado no movimento 1.5 comprova que o desconto de R$ 48,27 junto ao benefício da autora. Então vejam que, como advogado da parte autora, você tem que fazer o trabalho de formiguinha. Trazer cópia do contrato, cópia do extrato do benefício. Não vamos ter preguiça. Se for ter preguiça, então não vai dar certo, né? Ó, aí ele vem e diz: nota-se que na inicial o autor informou ter procurado a contratação de um empréstimo consignado e não cartão de crédito, não havendo evidências de que tenha efetivamente recebido o cartão ou utilizado. Eu não sei se vocês já atenderam algum caso desse no NPJ, mas a pessoa não tem cartão, ela não recebe cartão de crédito. Ela fez, para o idoso, para a pessoa, ela acha que ela fez um consignado. Para o banco, você assina como se fosse um cartão de crédito, mas esse cartão não existe. Olha que pilantragem, gente. É, portanto, aí o juiz vem e chuta o balde, né? É, portanto, revel, né, nos termos do artigo 344 do CPC, e daí ele diz que os fatos se tornam verdadeiros. Tudo bem. Ele vem e coloca aqui uma questão aqui cita o Marinoni, né, no livro dele lá de processo, que fala sobre essa questão salvo engano, ele está falando sobre... Não fala sobre... Eu achei que estivesse falando sobre a revelia, mas não fala não. Ele fala sobre a solução do litígio, ou seja, que o juiz não pode ficar inerte aqui ao litígio. Aí ele vem, ó, que interessante, registre-se. Quanto à revelia, que é o efeito principal, é dispensar a parte autora de provar os fatos. Só isso. Então você veja, ele está dando uma aulinha de processo civil. No caso dos autos, diante da prova documental acima referida, não se tem dúvidas. Olha que bom! Ou seja, o advogado conseguiu trazer os documentos. Não se tem dúvidas que a parte autora foi vítima do procedimento criminoso, porque, aproveitando-se de sua simplicidade, ignorância e necessidade financeira, enganou-a a oferecer uma linha de crédito sem que tivesse a exata noção do que se fazia, sem saber se seria um débito impagável ad perpetuum. Olha que interessante, gente. Então, neste parágrafo, o juiz vem e reconhece que está provado na inicial que a autora ia pagar isso aí o resto da vida e não ia terminar de pagar. Por quê? Era uma dívida rotativa, né? Aí, agora ele vem e fala um pouquinho do direito do consumidor, né? As circunstâncias acima citadas tornam nulo o negócio jurídico porque o réu se aproveitou da falha do sistema legal que regulamenta o crédito consignado para impor um despropósito e impagável débito à consumidora, vírgula, hipossuficiente técnica e altamente vulnerável, entre parênteses, porque precisava de mais créditos. Então veja, neste ponto o juiz faz uma indicação de duas coisas que não pode estar faltando ali de você trabalhar na sua petição inicial, ainda que de forma singela. A hipossuficiência, né? E aqui ele trata a questão da hipossuficiência técnica e da vulnerabilidade dela. Então, lembre-se, a gente tem hipossuficiência técnica, jurídica, científica e econômica, né? A vulnerabilidade. Então, a gente consegue trabalhar esses 4 pilares aqui dentro da sua petição. Professor, mas eu quero trabalhar isso no último tópico da minha petição. Você trabalha no tópico que você entender que fique melhor. Eu também, às vezes, a inversão eu trabalho ali sempre depois que eu peço a aplicação do CDC. Mas toda vez que eu vou dar aula disso, eu sempre fico pensando que isso aqui deveria ser trabalhado lá no começo da petição, concorda? Até antes de... Não antes dos fatos, porque como é que você vai saber se eu sou vulnerável se eu nem te contei o que aconteceu, né?
Estão vendo como é que algumas coisas começam a fazer sentido quando a gente tem um pouquinho mais de conhecimento processual, né? E depois é só articular aqui a legislação. Você começa a enxergar o que vai ter na petição inicial. O que eu estou fazendo com vocês agora é como se fosse uma digressão. Nós estamos olhando a sentença e eu estou falando, olha, precisa ter isso aqui na petição inicial. Só que não é isso aqui da forma que o juiz colocou. É esse argumento trabalhado de forma melhorada, né? Mas pode pegar até jurisprudência e tudo mais. Aí ele vem e continua. Autor é um caso clássico, né, de consumidora final, conceito de consumidora, que merece a mais completa proteção estatal, enquanto a financeira figura como fornecedora, quer dizer, artigo 3º, prestadora de serviço, sendo assim aplicáveis as regras protetivas do CDC. Ainda mais porque a elas não estão imunes às instituições financeiras. Súmula 297, né? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Eu acho que ele não fala aqui, graças a Deus, mas vocês sabem da súmula 381 que diz que o juiz não pode conhecer de ofício as matérias quando se trata de direito bancário, né? Então, cuidado que aqui, né, poderia, se veja que o juiz, graças a Deus, não falou, ele só citou que o CDC é aplicável às instituições financeiras. Se vocês, aqui infelizmente não é pró-júri, né, mas se vocês pegassem as minhas petições de contestação lá em 2005, 2006, um dos meus primeiros itens era da não aplicabilidade do CDC nas instituições financeiras. E vocês acreditam que a maioria dos juízes deferiam a não aplicabilidade? Olha como é que o mundo dá voltas, né? E hoje eu sou advogado de direito do consumidor, que coisa. Vamos lá. Vale notar ainda que se trata de um contrato de adesão, porque a maior parte das condições está prévia e unilateralmente determinada pelo fornecedor e não há livre pactuação pelo aderente. Então, você tem dúvidas que você vai ter que abrir um tópico na sua petição e trabalhar a questão do contrato de adesão? Não, né? Sabe que vai ter que fazer isso. Aí ele vem e cita, olha que beleza, fala da relativação da revisão, graças aos princípios do artigo 6º. Eu me lembro que o dia que eu dei essa aula lá no 5º ano, vocês morreram de preguiça, porque eu trabalhei o artigo 6º inteirinho, né, todos os seus incisos, vocês morreram de preguiça, aí que interessante. Agora a gente consegue aplicar os princípios do direito consumidor. Vejam que o juiz vem e faz a referência a Cláudia Lima Marques. Acho difícil você não fazer um artigo, uma petição do CDC sem você referenciar ela. E ele diz que poderia até haver a rescisão, como também na rescisão quando se constatar exagerada e indevida vantagem uma das partes em detrimento da outra. Deixa eu ver uma coisa, esse aqui dá para pular, depois vocês leem com calma. Ele está falando aqui da questão da margem consignável, dos 5%, e tudo mais. Depois que vocês leem com calma, que isso aqui não tanto faz. Lembra uma coisa que eu até falei isso aqui e eu tenho certeza que isso aqui talvez ficou ecoando. O contrato tem função social porque proporciona o desenvolvimento econômico e social do país, encontrando-se nesse princípio os limites quanto à liberdade da contratação. Artigo 421 do Código Civil. Todas as minhas petições que eu discuto cláusulas contratuais, eu peço a aplicação da função social do contrato. Alguém tem dúvidas que depois desse momento do Covid, isso aqui é pilar para você conseguir prorrogação de prazo, revisão de cláusula? Anotem, não fiquem com isso na cabeça, que isso aí some. Artigo 421 do Código Civil, função social do contrato. Tem muita gente que escreve sobre esse assunto, é muito legal. Aí ele segue, esse interesse público justifica a intervenção estatal para não só se manter o equilíbrio da relação contratual, quanto verificar se uma das partes usou de supremacia ou superioridade técnica para obter vantagem sobre outra, né? Aí ele vem e diz que, como ainda declarar a nulidade quanto se afrontar com cláusulas que anulem por completo a liberdade de atuação do consumidor. Vocês vão me ouvir falar lá, quando eu trabalhar das cláusulas contratuais, que normalmente uma cláusula contratual não anula o contrato como um todo. Mas num caso como esse, que a cláusula que a gente está discutindo é a quantidade de meses, dá para manter esse contrato? Não dá, gente. Esse contrato ele vai ser anulado na íntegra. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o tamanho
da grandiosidade que esse juiz está fazendo nessa sentença e que vocês vão poder recortar, né? Tipo, fazer ao contrário, montar a petição, que isso aqui já faça bem feito, que já serve aí para ser as primeiras ações do seu escritório. Ó, dentro desse prisma, o consumidor pode rescindir o contrato quando defrontar com cláusulas abusivas e se verificar que uma das partes obteve exagerada vantagem em detrimento da outra ou do qual resulta. Gente, isso aqui é o pensamento mais brilhante que eu já li nos últimos, acho que nos últimos 12 meses, pensando aqui em direito do consumidor. Porque uma coisa é você ver a Cláudia Lima, o Tartucci, o Bruno Mirage escrever sobre isso. Outra coisa é você conseguir a efetividade disso aqui na prática, que é o que esse juiz fez nessa sentença. E olha, eu não ganhei todas não. Esse caso, os casos dessa ordem eu ganhei. Teve outros casos que ele julgou improcedente da mesma cliente. Aí ele vem e faz a citação do que a gente ainda nem estudou lá no quinto ano que nós estamos chegando. Ó. O CDC permite a rescisão do contrato nessas circunstâncias e especificamente como está previsto no parágrafo 2º do artigo 51. Veja, ele vem e transcreve o artigo. Você, como agora você já está enxergando isso aqui, um dos seus pedidos da sua petição inicial vai ser o quê? A rescisão do contrato, gente. Por que você tem que ter isso em mente? Porque senão você vai ficar pedindo a revisão. Eu não quero, eu quero rescindir, quero me livrar disso aqui. E daí ele vai seguindo, né? Ele segue ali o raciocínio, dizendo que esse contrato ele está absolutamente em desequilíbrio, né? Que tem muita vantagem para o fornecedor e nada para o consumidor. Ele vem e mais uma vez invoca lá o artigo 6º, inciso 3º, que é o princípio das informações, né? Da clareza das informações. E ele destaca em tópico, falta de informação que o crédito estava sendo obtido por meio de um cartão. Outro tópico, que o saque era feito no limite máximo permitido, que era de 5%. Outro tópico, falta de informação que com o limite dos descontos estava comprometido, né? E segue. Ele fez 1, 2, 3, 4 tópicos. Isso aí você tem que trabalhar na sua petição inicial. Tá vendo? É um trabalho ao contrário que você vai fazer. E eu estou te ajudando nesse sentido. Ele segue aqui, fala mais uma vez aqui sobre o princípio do artigo 6º, inciso 4, aqui. Olha só que coisa, devia ter posto aqui na prova de vocês. O réu também se utilizou de publicidade enganosa. Por quê? Nos termos do artigo 38, parágrafo 3º, a publicidade é enganosa por omissão quando se deixa de informar sobre dados de essencial produto ou serviço, nesse caso específico, sobre o tempo do contrato. Vocês têm dúvida que esse juiz estudou direito do consumidor muito bem estudado? Olha o que ele aplicou, entendeu? Propaganda enganosa por omissão, artigo 38, parágrafo 3º. Isso aqui está atualizadíssimo, gente. Isso aqui você tem que abrir um tópico lá na sua petição. Estão vendo? Depois não reclame nada se tiver nota ruim. Estou pontuando item por item que é para você ter. Daí ele segue, ele vai fazer a aplicação do artigo 39. 39 já acabou de cair na sua prova. 39 são as cláusulas abusivas, Ele vem aqui e coloca o inciso 4, que é aquele que diz que é abusivo quando o fornecedor for se beneficiar do consumidor em razão da sua idade, saúde, conhecimento e condição social. Ele usa o 4, o 5 e o 12. Lembra aquela história? Deixar de estipular prazo para o cumprimento da sua obrigação? Parece que é mentira, que a gente nunca vai ver isso. Estou trazendo um caso real para vocês, um caso prático. E daí, em razão de tudo isso, o que o juiz faz? Ainda tem-se que o contrato é nulo. Olha só, além de tudo isso, o juiz fala, pera lá, isso aí tudo aconteceu, mas o contrato é nulo. Por quê? Porque tratando-se de fornecimento de crédito ao consumidor, o réu desatendeu integralmente o disposto do artigo 52 e seus incisos, que vem e fala que, ele grifou, que tem que ter o número e periodicidade das prestações, a soma total a pagar com e sem financiamento. Vocês estão vendo que coisa interessante? Como é que eu vou saber quanto eu vou pagar se eu não sei qual é o número de parcelas que eu vou pagar? Parece fácil agora, né? Fazer a análise ao contrário. Parece fácil. Aí ele vem e ainda ressalta a questão do artigo 51 quando as cláusulas forem
incompatíveis com a questão da boa-fé e da equidade. Ele fala da onerosidade excessiva. Ele fala aqui da questão da 10.820/2013, que eu nem lembro se eu coloquei, devo ter posto, depois a sentença tem que ter na inicial, né? Segue mais um pouquinho, ele discute mais um pouquinho da questão da modalidade saque e 5%. Ó, ele vem aqui e aplica um outro princípio, né? Olha aqui, ó. A respeito da conclusão que se tratava do empréstimo e não simplesmente uma adesão ao cartão, tem-se o princípio do artigo 112 do Código Civil, no sentido de que, nas declarações de vontade, se atenderá mais a intenção nelas consubstanciada do que o sentido literal da linguagem. Você veja, ele ouviu essa mulher no depoimento, numa audiência de instrução, e ele perguntou tudo isso para ela. A senhora queria fazer um empréstimo de consignado, a senhora não contratou um cartão de crédito, então veja, e essa senhora, ela, veja, não é aquele caso que o advogado quer forçar a barra, essa senhora, tudo isso aqui é verdade mesmo, né? Bem verdade. Depois ele vem e fala aqui da questão do artigo 104, deixa eu ver, olha, fala da questão da nulidade, né, se reconhecesse por aqueles princípios ali. E aí ele chega aqui na questão, ó, a gente, obviamente, na petição inicial, a gente vai pedir o quê? A repetição em dobro, né? Aí ele vem e fala, a questão da repetição em dobro do que se pagou ou foi descontado indevidamente está sendo objeto de discussão no âmbito do STJ, inclusive com decisão em afetação em tese de recurso repetitivo. Cita-se ainda, né, ele cita mais uma coisa, mas, enquanto não há discussão uniforme sobre o tema, prevalece o entendimento que a devolução em dobro somente se justifica quando o credor age de má-fé. Aí ele cita aqui a Cláudia Lima Marques, o Bruno Miragem, coloca mais alguns entendimentos do STJ e vem e fala, no caso dos autos, como acima exposto, a conduta do réu foi antijurídica, né, faz tempo que eu não escuto essa palavra, e ilícita, impondo-se assim a restituição em dobro do que foi descontado da parte autora, em razão de estar evidenciada a má-fé, inclusive cuja correção do ilícito somente foi possível porque se socorreu ao judiciário, sob pena de ainda estar sujeita aos descontos, porque o réu não desconhece que a maioria dessas pessoas não obtém o extrato do INSS para controlar os seus lançamentos a débito. Vejam, gente, faz tanto tempo que eu não vejo uma repetição em dobro. Ele fez a aplicação do parágrafo único do artigo 42, né? Se vocês assistiram a minha aula lá, que eu até perguntei na prova, você deve ter ficado pensando, mas isso aqui hoje não cabe para nenhum caso. Aqui, ó, o juiz aplicou. Olha que legal. Vai devolver para ela em dobro do que foi descontado. Aí ele segue mais um pouquinho. E ele faz uma continha, ó. Ele explica como é que vai ser a liquidação da sentença. A melhor forma de restituição é a seguinte: a quantia acreditada em favor do financiado será corrigida monetariamente pelo INPC a partir da liberação. Ou seja, você vai pegar lá os 1.200 e pouco e vai verificar quanto que isso aqui dá atualizado pelo INPC. E os saldos sempre compensados com os valores descontados mês a mês na forma dobrada. Aí ele vem e coloca em parênteses. Se em um mês foi descontado 42, far-se-á a compensação de 84 e assim por diante. Evidentemente que como eu não tenho uma fórmula matemática para fazer isso aqui, nem sou tão bom assim no Excel, a hora que eu for fazer essa liquidação, que eu estou esperando só já teve o trânsito em julgado. Deixa eu lembrar, eu acho que eu ainda não apresentei, eu já apresentei, acho que eu já até apresentei a execução, gente, já está na fase da intimação, deu um bom valor, não sei se eu estou confundindo, depois eu olho para ver. Então, mas eu estou lembrado porque eu tive que me valer dessa formulazinha aqui, né, e fiz no braço a conta, não foi tão simples assim. Aí ele vem e fala, ó, ao final desse procedimento, ou seja, você vai atualizar o valor que foi depositado em favor da consumidora e depois você vai vir descontando o dobro da parcela que foi debitado mês a mês e foi fazendo esse encontro de contas. A hora que zerar o débito, né, do consumidor com o banco. Se tiver mais parcelas, que no caso da minha cliente tem, olha o que ele disse.
Ao final desse procedimento, compensação do último valor debitado, havendo crédito em favor da parte autora, o que certo ocorrerá, você vai dizer, está pré-julgando. Gente, era sentença, ele pode falar o que ele quiser. O saldo apurado na forma dobrada será ela restituído mediante correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, esses a citação. Aqui ele fez uns parâmetros legais, né? Se numa hipótese remota, depois de serem compensados todos os descontos sobre crédito em favor do réu, ou seja, se ela ainda ficar devendo, essa quantia também será corrigida com a incidente de juros de 1% ao mês a partir da citação. Aplicou o mesmo critério para ambas as partes. Aí ele vem, ó, como o contrato está sendo declarado nulo, o réu não pode impor à parte autora nenhum outro encargo, quer seja o IOF, quer seja as tarifas de cartão ou outro qualquer. IOF é imposto sobre operações financeiras. Difícil, olha, é uma das primeiras vezes que eu vejo o juiz mandar devolver isso aí, gente. Nem naquelas revisionais antigas que a gente ganhava tudo, isso aqui não era devolvido. Olha que beleza. Agora que vocês vão ficar mais felizes ainda. Deixa eu ver se agora que ele fala. A autora tem direito a danos morais porque foi vítima de singular ofensa a seus direitos à personalidade. Ainda mais em se tratando de pessoa de idade que, ávida por recursos para manter suas ínfimas rendas, foi vítima não só da supremacia e argúcia da instituição, mas de conduta repulsiva e ofensiva aos mais basilares princípios do direito do consumidor, notadamente boa-fé. Aí ele vem, coloca uma decisão aqui do STJ, quer ver quanto ele deu? Ó, ele pauta a indenização dele no artigo 186, né, do Código Civil, e no artigo 14 do CDC. Nós estamos falando de vara civil, né? Senão você vai falar, mas você falou que não estava por o Código Civil. Isso aqui é vara civil. Cita aqui mais alguns doutrinadores, ó, para ficar bem fundamentadinho, e faz o quê? Por tudo que foi dito e visto acima, principalmente o fato da vítima ser autora, a parte autora ser vítima do sistema da supremacia da instituição financeira, ser extremamente simples, ignorante e necessitada de ter a financeira disso se aproveitado, fixa o valor de dano moral em R$10.000. Você vai achar pouco? Não é pouco não. Lembrando que ela fez um empréstimo de 1.200 e pouco, gente. E ela nem pegou todo esse dinheiro que só foi para quitar outro empréstimo. Diante do exposto, nos termos do 4871, julgo procedentes os pedidos para reconhecer. Não sei se vocês estão vendo. Ele não julgou parcialmente procedente. Julgo procedente os pedidos para reconhecer a ilegalidade e nulidade do contrato objeto do pedido, termo de adesão do cartão, e determinar a restrição das partes no status quo ante, né, condenando o réu a restituir em favor da autora tudo aquilo que foi debitado de seus proventos de aposentadoria / pensão, cujas correções, ele fala que vai ser naquela forma lá, cita ali a questão do réu, vem, né, se houver crédito, vem e fala, condena ela, ó, por isso que eu estou falando, não pode ter dó na hora de pedir. Fica por fim o réu condenado a pagar danos morais de R$10.000, né, colocou ali os juros, e olha aqui que beleza, né, chegou a melhor parte, condena o réu a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios aos procuradores da autora no valor de R$3.000. Esses somos nós que vamos receber, né, são honorários de sucumbência. Publique-se em Time-se 24 de julho, Marialva. Gostaram do desfecho da sentença? Eu, particularmente, do dia que eu li até hoje, estou vibrando isso aqui. Gabriele, né, vocês já tem lá no Moodle, baixa essa sentença, entendeu? Como eu estou dizendo, a petição inicial tem algumas coisas ali que precisam ser melhoradas, tá? Já estou apontando isso previamente. Eu acho bom. E 3.000 de honorários de sucumbência. Estão vendo? Então, assim, eu não me lembro qual foi o valor da causa que eu dei, mas não deve ter sido um valor alto. Por isso que o juiz veio e arbitrou a questão aqui do... Essa foi a melhor parte, entendeu? Eu não estou lembrado se eu já protocolei execução disso, sabe? Preciso até ver. Então, esses dias está meio corrido para mim. Entendeu? Mas isso aqui, ó, por baixo... Você veja, 10.000 mais 3 dá 13, mais correção, mais as parcelas. Eu acho que isso aqui vai dar uns 15, 16 mil ou mais. Concorda?
uma ação de uma idosa, acho que ela tem outras 6 ou 7 ações, gente. Se você pegar aí 30% do dano material, porque a restituição é em dobro, do dano material mais o dano moral, isso aí vai dar de honorários a parte contratual dela, vai dar no mínimo aí 4 mil reais. 4 e 3, 7. Não estou dizendo que 7 mil reais você vai ficar rico, mas 10 ações dessa dá 70 mil. Vamos fazer uma continha mais ousada? 100 ações dessa, que é ação de massa, gente. 700 mil reais de honorários, já para comprar um imóvelzinho razoável, hein? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Entendeu? Não adianta ficar olhando aquela questãozinha, mas isso aqui você vai lá brigar porque a caneta não escreve. Algumas coisas, quando você tem uma estrutura montada ou quando você está começando, a gente faz. Gente, o Luciano, toda senhorinha, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Todos os idosos têm esse tipo de empréstimo. Todo. Você vai dizer assim, ué, mas como é que eu vou saber? Comece pela sua família, comece pelos seus vizinhos. Vocês não têm noção. É que assim, por isso que eu estou dizendo, na vida chega uma hora que a gente precisa tomar um rumo. Esse ano, em Covid, em aula remota, essas coisas, imagina, meu ano tá entre a reforma do meu ano já acabou. Entendeu? Eleições agora, quer dizer, meu Deus, meu ano já acabou. Mas antes desse ano confuso, com toda essa confusão, entendeu? Nós estávamos caminhando muito bem lá no escritório do que? Buscando clientes nesse sentido, sabe por quê? Uma indica a outra. Uma idosa fala para outra. Entendeu? E claro, alguns você vai analisar os documentos porque você precisa desse extrato do INSS, então precisa fazer pedido, não é uma coisa assim, papuf, sentou, analisou, foi embora. Você precisa olhar um pouquinho com mais calma. Lá no escritório o João fazia essa parte da documentação. A petição, né, regras gerais, fui eu que elaborei ela a princípio. Claro que você vai olhar lá que você já tem nos autos e fala, ei, professor, fala tanto, sua petição ali tem erro. Estou falando, tem sim. Mas essa petição, quando foi feita, foi no momento ali, até esqueci de olhar o nome dos autos, deixa eu ver que a gente dá para ver o ano, acho que é 2018, né? Ó, 2018. 2018, nós estamos em 2020. 2018 a gente estava trabalhando com em torno de 1.200 ações no escritório. É bastante coisa. Então a gente tinha ali uma equipe, fora eu e o João de advogado, a gente tinha acho que 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 estagiários, mais uma secretária. Hoje é outra estrutura. Mas em 2018 a gente estávamos trabalhando com essa estrutura. Então veja, 2019 e 2020 a gente vem colhendo esses frutos aqui. Não todo, como eu estou dizendo, não são todas as ações que a gente ganhou, inclusive o juiz reconhece ali na sentença. Agora, salvem essa sentença, eu vou abrir ali no Moodle para vocês. Vocês acham que colocando lá para fazer essa petição até o final de outubro tá bom? O que vocês acham? Vocês já devem ter entregue a TCC, já teve semana jurídica. Eu quero encerrar isso antes das provas de vocês, bem antes. Então eu vou dar uma olhadinha lá no calendário e coloco para... Eu acho que daí não vai ter erro. Vou colocar na primeira semana de novembro, né? Só ver ali que dia que é o bendito do feriado. Que daí, tipo assim, então vocês já sabem, veja, eu trabalhei 2 aulas da petição inicial e hoje ela faz 50 minutos, 55 minutos que eu estou falando da sentença. Você vai dizer, mas você ficou lendo a sentença. Não, eu fiquei indicando aqui item por item. E dizendo o que é que você vai ter que fazer. O que você vai fazer? Pega as suas anotações da petição inicial, mais as anotações que você fez hoje, abre essa sentença, né? Estruture os tópicos. Já está pronto? Não. Cada tópico daquele faça uma pesquisa no TJ, gente. Você vai encontrar mais material. Mas, Juliana, então é para eu fazer uma petição grande. Eu não quero saber se a petição é grande ou se a petição é pequena. Só que eu acho que um caso como esse, com uma sentença com tantos itens como essa, não dá para ser uma petição de 4 páginas. Me perdoem. Não é juizado, é justiça comum. Entenderam? Então, vamos fazer isso aqui certinho, isso aqui redondinho, porque eu preciso avaliar vocês e isso aqui já vai servir para você angariar clientes aí no seu futuro. 2021, isso aqui é uma dos pilares que eu estou querendo voltar a desenvolver, né? Não sei ainda como é que vai ser o 2021, mas se for mais ou menos como eu estou imaginando, isso aqui eu vou desenvolver novamente lá no escritório. São ações boas. Normalmente o idoso, gente, ele não traz só essa ação. Ele traz mais lá um probleminha contra a TIM, traz lá mais um probleminha contra uma loja, alguma coisa que ele comprou que teve problema. Ou seja, uma única pessoa você consegue ali 5, 6, 7 ações.
Estão vendo como é que você chega rapidinho no número de 1.000, 1.200 ações? E vou falar uma coisa, se você procurar no Google quantas ações um advogado pode cuidar, você vai ver que você vai ver lá, mas o advogado cuida de 800 ações brincando. Não cuida. Você cuida de 800 ações iguais. Agora, 800 ações ou 1.000 ações, uma é diferente da outra, com prazo, com audiência, com recurso, loucura. Em 2018 nós não contratamos mais pessoas lá no escritório porque a gente não tinha mais espaço, né? No escritório, para quem já foi lá conhece que é arrumadinho. Então assim, eu não queria mexer naquele layout. A gente começou até a namorar a sala do lado para aumentar, mas acabamos não fechando o negócio porque a sala do lado é o dobro da minha sala e eu queria alugar apenas metade. Não deu certo, e ainda bem, né? Porque agora com esse ano esquisito a gente está com um quadro praticamente. Eu estou aqui em home office quase que o dia todo, né? Então, feito isso, tudo conversado, entendeu? Eu penso que a gente ainda tem esse mês inteiro, então a gente deve ter ainda mais uns 4 encontros, né? Quero ver se a gente consegue trabalhar mais um ou dois tipos de petição, não tão longo como essa, mas outras coisas. Se alguém tiver alguma sugestão aí desde que não seja uma coisa também muito fora da minha alçada, né? Porque também se eu tiver que sentar para estudar, eu estou meio sem tempo. Mas dentro aqui da área do consumidor, aqui do civil pendente, tangenciando isso aqui, eu quero trabalhar uma outra coisa nesse sentido. Eu tive uma outra sentença que está até lá para abrir o prazo, que eu gostei bastante, achei bem interessante. Vara civil também. Aquelas de, se eu não me engano, eu li rapidinho, preciso ler de novo. Eu não lembro se é de cartão de crédito junto com a venda de um guarda-roupa, eu não lembro se é seguro de proteção financeira. 10 mil reais de dano moral também, gente, Vara Civil de Maringá. Eu quero trabalhar aquele caso também, porque a fundamentação é diferente desse aqui. Esse aqui foi nulidade do contrato, com repetição de débito em dobro e dano moral. Aquele outro é a questão do cancelamento do seguro e a indenização. Vou mostrar para vocês que aquilo lá no juizado você não ganha, na justiça comum você ganha. E tem também honorários de sucumbência. Combinado? Elas não querem nem combinar comigo. Ainda bem, Gabriela, obrigado. Então, se está tudo combinado, a gente vai terminando e a gente volta na quinta-feira que vem. Beleza? Bom final de semana. Né? A semana que vem tem a semana jurídica, a gente se vê lá na quarta-feira, então na semana jurídica, não nas aulas. E na quinta tem que ver, alguém daí vai apresentar alguma coisa? Se ninguém for apresentar, a gente tem aula normal, senão vocês têm que... não pode mentir, hein, Gabriele? Não, então se vai ter apresentação, a gente vai ter que participar da apresentação, não é que estão dispensados da aula, entendeu? Mas aí a gente não trabalha conteúdo a semana que vem. Mas não mente pra mim que depois a Priscila sabe, hein? Eu não sei, mas a Priscila sabe, entendeu? Eu sei, tô ligado no pique da Globo, entendeu? Mas aí qualquer coisa a gente vai se falando, porque eu sei que quarta-feira a gente vai participar lá das salas virtuais, né? Na quinta, o primeiro horário eu tenho aula, na segunda eu vou ter que participar também, penso eu. Beleza? Então até quinta ou a gente vai se falando. Bom final de semana. Ai, bom, daí a gente combina então, mas assim, eu não vou poder dar conteúdo novo, porque se tiver gente que vai apresentar o artigo. Mas às vezes não bate horário, às vezes a gente consegue já tem mais uma aula para ir encaminhando isso, né? Bom final de semana e a gente combina isso então. Tchau, até a semana que vem e já posto a aula.